A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. Hoje vamos estudar a nossa quarta lição do segundo trimestre de 2022. Estamos estudando durante esse trimestre sobre o Sermão do Monte, os ensinamentos que Jesus passa aos seus discípulos, os valores ensinados ali no Sermão do Monte, e como esses ensinamentos podem ser enriquecedor para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A nossa lição hoje fala sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Estudamos no primeiro momento as bem-aventuranças, as qualidades que o cidadão do reino de Deus precisa ter. Estudamos depois o reflexo que isso gera, o impacto na vida do discípulo de Cristo, que se torna sal e luz, o discípulo. Jesus, na terceira lição, dizendo que veio para cumprir a lei. Após dizer que vem cumprir a lei, Jesus adentra em questões práticas da lei, ensinamentos práticos que os escribas passavam para aquelas pessoas da época, e Jesus pontua algumas dessas questões. E aí muita gente até acha que Jesus está rejeitando a lei e está dando uma nova lei. Ele acaba de dizer que não veio para descumprir a lei, mas veio para cumprir. Ele está trazendo o sentido claro, ele faz para trazer o sentido claro. Nesse primeiro momento nós vamos ver justamente Jesus falando sobre como o discípulo precisa se livrar de sentimentos ruins, de mágoa, de ódio, coisas do tipo. Você que é a primeira vez que está aqui no canal, eu quero avisar a você que os slides utilizados aqui na aula ficam disponíveis para você fazer download. Basta clicar no link que vai ficar no primeiro comentário aqui abaixo, ele fica fixado. É um comentário que o próprio canal disponibiliza e você vai acessar de forma segura o Google Drive, sem risco de vírus. Você vai acessar totalmente 100% gratuito. Outro recado importante é, se você não é inscrito, se inscreva. Não fique irado com seu irmão aqui pedindo para que você se inscreva. Eu acompanho aqui os dados que o YouTube me entrega. Aproximadamente 80% do pessoal que assiste os vídeos não são inscritos no canal. E boa parte desse pessoal é um pessoal que retorna, assiste uma vez, assiste duas vezes. Se inscreva, é importante para nós termos um número maior de inscritos, porque o YouTube vai entendendo quem realmente se interessa pelo conteúdo, direciona direto para você. E quando você ativa as notificações, o vídeo chega aí até as suas mãos. E eu, mesmo olhando os dados, vejo que muita gente ainda não se inscreveu. Pode ficar tranquilo que eu estou me resguardando de todo sentimento ruim, de toda cólera. Nós fazemos os vídeos com extrema alegria, com senso de contribuição para o reino de Deus, de colaboração com o reino de Deus. Mas se você puder se inscrever, nós ficaremos muito gratos. Diga aí o que você tem achado das aulas, deixe aí sua contribuição, sua participação. Então vamos à nossa lição, resguardando-se de sentimentos ruins, a lição de número 4. E o nosso texto áureo está em Mateus 5, versículo 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. 3 pontos importantes aqui para esse versículo. Primeiro, Jesus dizendo: Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito. Agora ele diz: Eu, porém, vos digo. Isso aqui demonstra a autoridade de Cristo. Demonstra a autoridade de quem é Senhor sobre a lei. Quem veio para cumpri-la e também é Senhor sobre a lei, porque a lei foi dada por ele. Outra observação é o encolerizar-se, porque tem muita gente que não sabe do que se trata encolerizar-se, é uma palavra pouco usada hoje, mas nós podemos substituir isso aqui: todo aquele que odiar, que se irá contra o seu irmão, que criar raiz de amargura contra o seu irmão, ficar irado contra o seu irmão, a gente pode substituir aí por esse encolerizar, para quem não é acostumado com o termo. Há uma observação que eu acho que é extremamente importante, é esse sem motivo. Algumas traduções ele aparece entre aspas,
Tem outras versões que não aparecem sem motivo, porque apesar de aparecer em alguns manuscritos gregos, os considerados melhores manuscritos não veem esse sem motivo. No decorrer da história, alguns dos copistas do texto sagrado deixavam alguma nota de rodapé. Eu creio que alguém achou importante deixar isso aqui claro. Olha, irá sem motivo. Se tiver um motivo, pode irá. O sem motivo dá a impressão de que, dependendo do motivo, é justo se irá. O cristão pode se irar contra, por exemplo, a injustiça. Ele pode se sentir incomodado. Contra idolatria, contra o pecado, coisas do tipo, sim. Agora, contra o irmão, não. Contra o irmão, não pode haver um motivo para se irar. Então, aparece esse sem motivo, mas ele não consta nas principais cópias, as mais antigas, as melhores que temos do texto no idioma grego. Então, só essa observação. Algumas Bíblias ele vai aparecer em parênteses. Veja aí se você tem na sua Bíblia, nas suas Bíblias, alguma que ele vai aparecer entre parênteses, e me diga aí nos comentários, dizendo assim: aqui em uma das minhas Bíblias está em parênteses. Essa observação é importante porque algumas pessoas podem dizer: ah, mas a pessoa fez tal coisa comigo, ele fez isso e isso comigo, então ele me deu motivo para eu me irar. E a gente vai entender que não existe motivo que me dê o direito de se irar contra o meu irmão, porque a ira antecede o 6º mandamento, de não matar. E nós vamos ver isso aqui no decorrer da lição. A verdade prática diz que a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então é através do ensino das boas novas que esses sentimentos são vencidos. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 25, do versículo 21 ao 26, que nos diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí te lembrares de que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vá reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encarcerem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. É interessante esse texto porque as pessoas tendem a achar que os mandamentos, que a lei, ela é muito pesada. E aí eu costumo fazer uma introdução aqui antes das lições. Eu gosto de fazer algumas observações para tentar enriquecer a aula, para contribuir além do que a revista já traz, que o comentário da revista já traz. E aí, quando eu estava fazendo esses tópicos aqui, eu me lembrei de um ditado popular que a gente utiliza muito aqui na região, que é: sempre que você acha que alguma coisa está difícil ou que está ruim, isso pode agravar um pouco mais. Então, nada está tão difícil que não possa piorar. Aos olhos humanos, a lei é extremamente difícil de ser cumprida, de ser seguida, impossível até de ser seguida. Jesus começa a explicar algumas coisas, dizendo: olha, vocês ouviram dessa forma, mas eu vos digo que... E aí, numa dessas questões que nós vamos ver essa semana, é justamente isso: não matarás. Apesar de ser difícil cumprir a lei, mas quando você olha simplesmente para o não matarás, você pode pensar assim: eu nunca matei ninguém, eu acho que nunca vou matar ninguém.
então estou livre desse mandamento aqui. Talvez os outros eu não consiga cumprir, mas esse aqui eu vou conseguir cumprir. E o que eles associavam com o não matarás, que não está lá nos 10 mandamentos, junto com o mandamento, é: se você matar, você é digno, você será julgado por um tribunal, e é claro, ele está falando de um tribunal humano. Então era a pena máxima disso aqui. Deixando de considerar a importância da pessoa que seria morta, diminuindo a importância de quem está sendo assassinado. Então havia um certo jogo aí para dizer: olha, se você não matar, não tem problema nenhum. Você pode até criar situações para que aquela pessoa se dê mal, para que você se vingue dela, desde que você não mate. Se você matar, você será réu de juízo, você irá ao tribunal por causa disso. E aí Jesus fala: olha, mas não é disso que se trata a lei. Em verdade, eu vos digo até, e ele diz: eu vos digo porque eu sou quem dei a lei a Moisés. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o que estava com o Pai, criando todas as coisas. Quando foi dito: façamos o homem, eu estava com o Pai. Então Jesus está olhando para essa situação e dizendo: existe algo a mais do que isso aqui. Existe algo a mais. Não se trata apenas de uma ação externa, exterior. E eu disse isso aqui na lição anterior, que os fariseus, que Jesus diz que nós precisamos exceder a justiça deles, dos escribas e fariseus, eles estavam muito preocupados com o exterior, com o que eu faço que as pessoas vão ver, mas o que as pessoas não vão ver eu posso fazer, inclusive guardar ressentimentos. E por que Jesus alerta que não se deve guardar ressentimentos, se irar contra o irmão? Na verdade, a primeira questão aqui é que o irmão é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano, que Jesus está dizendo ali que é o meu irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu me iro contra o meu irmão, quando eu desejo que meu irmão morra, porque a ira, é na ira que começa o processo de querer assassinar alguém. Ninguém resolve assassinar o outro sem primeiro internalizar isso, sem primeiro deixar a ira tomar conta do seu coração. Nós estamos falando aqui de uma ira contra alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Alguém pelo qual Jesus, o Cristo, veio para morrer, para dar salvação a essa pessoa. Eu estou me irando contra alguém cuja vida daquela pessoa pertence a Deus. Deus, ao dizer ao profeta Ezequiel sobre a questão do pecado, ele diz algo muito interessante: tanto a alma do filho quanto a alma do pai pertence a mim. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quando nós cometemos algo contra o irmão, um delito contra o irmão, e nós achamos que se trata apenas da vida do outro, não se trata apenas da vida do outro, se trata de uma vida da qual pertence a Deus, porque nem a minha vida pertence a mim. A minha vida pertence ao Criador, a Deus. A vida do irmão, da mesma forma. Quando eu me iro contra o irmão, aquele que é detentor da vida do irmão, que é detentor da história do meu irmão, é ele que vai requerir de mim. Então, aqui está o primeiro ponto. A essência da lei era dizer de quem se tratava: Deus. Quem é Deus? Com o que Deus se importa. É por isso que começa dizendo das características de Deus, da importância que devemos dar a Deus e como devemos nos relacionar com Ele. A exclusividade que se deve ter para com Deus. E conhecendo exatamente quem é Deus, que criou o ser humano, o que Ele deseja para o ser humano, a partir de então, nós passamos a ter cuidado como nos relacionamos. Nós passamos a buscar, a viver de forma que agrada a esse Deus e se relacionar também com o nosso próximo de forma que agrada a Deus, o Deus que é proprietário, exclusivo
de toda a alma, de toda a vida, de todas as vidas, de todos os seres humanos. Então, quando eu peco contra o irmão, eu não peco só contra o irmão, eu estou pecando diretamente contra Deus, que é o detentor da alma daquele irmão. Então, a essência do mandamento está aqui, nesse fator. Eu estou pecando contra alguém que eu não tenho direito sobre a vida daquela pessoa. O direito sobre a vida dela é de Deus. Quando eu estou disposto a matar aquela pessoa, tirar a vida daquela pessoa, e a ira é o princípio, é o início, é a raiz de amargura que está ali, que faz com que o outro chegue ao ponto de ter coragem de tirar a vida do seu próximo. Toda ação é planejada anteriormente, do interior para o exterior. É o que Jesus diz quando os fariseus chamam Jesus e perguntam por que seus discípulos não lavavam a mão para comer, estavam se contaminando. E aí Jesus repreende-os e diz: não é o que entra no corpo do ser humano que o contamina, não é o alimento, mas o que sai. Porque o alimento, ele é ingerido e depois é expelido. Mas o que procede do coração do homem é o que contamina. E aí Jesus diz, porque é do coração que saem os maus desígnios. Então os maus desígnios, ou seja, as raízes de amargura, os pensamentos maus, as projeções, as arquiteturas que o ser humano faz no seu coração, má, de forma má, é isso que contamina o homem. Porque é desses pensamentos que é executado toda ação que contraria a Deus. Então, primeiro ela nasce aqui dentro do coração. E nós sabemos que Deus é um Deus que conhece o coração, que conhece as motivações. Quando Samuel vai à casa de Jessé ungir o rei, o novo rei, para substituir Saul, e Jessé chama seus filhos mais velhos, os mais bonitos, os mais vistosos, e Deus fala com Samuel o seguinte: você que é homem vê o exterior, eu conheço o interior, eu conheço os corações. Então um Deus que sonda os corações, conhece as intenções do coração, ele também esquadrinha os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então Jesus está alertando que não basta você achar que se você não executou algo contra o irmão, você está livre do julgamento, do juízo de Deus. Você está equivocado, porque basta você desejar no seu coração algo contra outra pessoa para que Deus saiba disso, para que Deus conheça isso. E aí você pode pensar, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu estou sujeito a mirar contra o meu irmão constantemente. Sim, desde que você acha que tem direito algum contra o seu irmão, desde que você acha que tem mais importância do que o seu irmão, você acha que vai ter direito sim de se irar contra ele. E aí nós precisamos voltar na primeira bem-aventurança, que diz que aquele que é pobre de espírito, ou seja, aquele que se esvaziou, que já sabe que não tem direito a nada, a coisa alguma. Assim como aquela ilustração que Jesus diz na casa de Simão, ele fala de dois devedores que ambos não tinham como pagar. Quando a gente entende que a nossa dívida não era possível ser paga por nós e fomos perdoados, é mais fácil de deixar de lado essa cobrança que temos com o irmão. De achar que o irmão tinha que fazer algo, que o irmão é devedor nosso. O irmão não é devedor nosso, o irmão não é devedor meu. Eu sim sou devedor. Mesmo sendo devedor, eu fui alcançado pelo favor de Deus, pela graça divina. Então, quando eu entendo isso, eu começo a abrir mão de querer cobrar do irmão, de achar que tenho o direito de me irar contra o irmão. Se nós olharmos para o primeiro homicídio, nós vamos perceber que a motivação começa no coração de Caim. Ele está entristecido e Deus pergunta: Caim, por que o teu semblante está entristecido? Se por acaso procederes bem, algumas traduções vai dizer, se por acaso procederes bem no seu coração e fizer o que é certo, ou seja, começar aqui dentro, no íntimo, e aí você fizer o que é certo, não será aceito também a tua oferta? Mas Caim não dá ouvido, e daquela amargura que está no seu coração, que entristeceu o seu semblante,
esse sentimento culmina no assassinato, no primeiro homicídio na face da terra. Existem muitas pessoas enfermas por causa de situações internas, de traumas, de mágoas. Boa parte do adoecimento das pessoas está relacionado a como a pessoa lida com feridas externas, com situações anteriores. Não foi só uma ou duas vezes que eu tive que lidar com um paciente que chega ao consultório com dores extremas, com dores que o médico não sabe de onde vem. Fala assim, olha, tá aí a dor, mas a gente não tem motivação aparente nenhuma. Não tem nenhum órgão disfuncional aí para explicar o que está acontecendo. Está tudo funcionando normalmente. Pessoas com a coluna travada, não consegue dormir direito, porque toda posição que vai deitar, a coluna dói a noite toda, não consegue mexer. E aí a gente começa a trabalhar. Começa a trabalhar, vai ouvindo a pessoa, vai ouvindo, e aí você vai descobrir que existe uma série de amarguras, existe uma série de dores, de mágoas enraizadas ali, que vão sendo cultivadas. E isso gera um adoecimento sem precedentes. A maioria das dores que as pessoas sentem hoje corresponde no físico, mas não há uma explicação física, no físico, para que isso aconteça. São psicossomáticas. Está relacionado a essas mágoas que guardamos, que trazemos, que não só pode nos levar a cometer uma maldade contra o irmão, mas também nos leva a adoecer. Causa mal a quem sente esse sentimento. Existe um ditado que eu gosto muito, é que o ódio, a raiva, é como se fosse um veneno que você toma esperando que o outro morra. Existem muitas pessoas enfermas, com raiva do seu irmão, com ódio do seu irmão, e às vezes a outra pessoa até está bem, está tudo certo, e você está adoecendo aí. Eu digo você, não estou acusando ninguém, mas em algum momento da vida nós estamos sujeitos a trazer mágoas. Às vezes mágoa de pessoas que conviveu conosco tanto tempo. Hoje a maioria dos filhos trazem mágoa dos pais, achando que os pais poderiam ter feito mais ou poderia não ter feito algumas atitudes. É preciso perdoar, é preciso deixar isso para trás. Existem muitas pessoas sofrendo por causa desse tipo de situação. Eu sei que os nossos pais estavam sujeitos a errar. Assim como nós hoje, no papel de pais, também estamos sujeitos a errar. Mas nós precisamos começar a aprender a se livrar desses sentimentos de ira, de achar que o outro poderia fazer, deveria, achar que o outro tinha que fazer algo. Isso precisa ser mudado. Porque enquanto estivermos alimentando esse tipo de sentimento, nós vamos continuar achando que vai acontecer algo de mal com a outra pessoa enquanto está acontecendo conosco, por estar alimentando esse tipo de situação. Nós precisamos entender que quando nós nos aproximamos de Cristo, quando Cristo nos reconcilia com Deus, nós achamos que Cristo se torna o mediador simplesmente da nossa relação com Deus, com o Criador. Mas Cristo precisa ser o nosso mediador em todas as nossas relações. Cristo precisa mediar a minha relação com o meu trabalho, com a minha responsabilidade profissional. Agora toda a minha responsabilidade profissional passa a ser mediada pelo Cristo. E as minhas relações com os meus irmãos, com as pessoas que estão à minha volta, precisa ser mediada pelo Cristo. Não se trata mais dos meus interesses, se trata do interesse do Cristo. Às vezes eu acho que poderia ter motivo para me irar, mas como que o Cristo agiria? Como que o Cristo se relacionaria com aquela pessoa? Então as nossas relações precisam ser mediadas pelo Cristo. Não há mais relação imediata. Não existe resposta imediata. A partir do momento que alguém tenta me ferir com palavras, eu não posso mais responder de forma imediata, porque agora eu sou servo do Cristo, sou discípulo do Cristo. Então a minha resposta precisa ser mediada pelo Cristo. De que forma o Cristo responderia? Qual seria a atitude do Cristo nessa situação?
Nós precisamos lembrar também que as nossas milícias, as nossas lutas não são contra carne nem sangue. O apóstolo Paulo alerta a igreja do seu tempo sobre essa questão, que muitos dos irmãos estavam lutando uns contra os outros, achando que estava guerreando contra a carne e contra sangue. Mas a nossa batalha, ela é travada contra principados e potestades. Então, às vezes, o irmão tem uma atitude que eu discordo, que eu não gosto, e o irmão não fez por maldade. Ou se fez na intenção de provocar, às vezes faz influenciado, porque Satanás está ao derredor procurando um jeito de fazer com que nós venhamos a descumprir com o que Cristo espera de nós, com a resposta que é esperada da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro. Então nós precisamos entender que nós não estamos lutando contra o irmão. Às vezes o irmão deixou ser usado, sim, assim como Pedro foi usado pelo Espírito Santo para dizer que Cristo era o Filho de Deus, do Deus vivo, o Cristo, e pouco tempo depois fala para Jesus não ir para a cruz, e Jesus tem o discernimento de dizer: agora para trás de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço para mim. Então nós precisamos ter esse discernimento, de saber que nós não estamos lutando contra carne nem sangue. Amém? Vamos ao comentário da lição, para nós darmos uma olhada nos tópicos. O primeiro tópico fala do Evangelho não é antinomismo. E o antinomismo é a ideia de anti contra, né? E nomos lei. Então, o Evangelho não é algo contrário à lei. E muitas pessoas têm essa impressão. A primeira impressão se dá porque algumas pessoas acreditam que a lei não foi dada plenamente por Deus. O Moisés era alguém que entendia muito de leis e ele escolhe algumas regras para que aquele povo estejam ali bem orientados, para que não aconteça problemas no deserto. Então, há pessoas que pensam dessa forma, mas essa forma é equivocada, porque a lei foi dada por Deus. Foi dada por Deus para demonstrar principalmente o caráter de Deus, para dizer como que se deve relacionar com Deus. O problema é que nós, ao olharmos para ela, nós conseguimos ver muito pouco, entender muito pouco o caráter de Deus e olhamos para a nossa limitação, o quanto nós estamos distante desse Deus. O outro motivo para que algumas pessoas achem que não é necessário, que não precisa mais obedecer à lei, que a lei perdeu validade, é porque eles acreditam que há uma rivalidade entre o período do Evangelho, da graça e da lei. Achando que o Evangelho veio e substituiu a lei, mas Jesus diz que ele veio para cumprir a lei. E que não passaria, não deixaria de ser cumprido nem as mínimas contribuições, um tio e um J ou um Yoda, como está lá no texto original, as menores letras do alfabeto da época não deixariam de se cumprir enquanto existisse a história. A história estaria existindo até que tudo se cumprisse da lei de Deus, da palavra de Deus. Então é outra forma equivocada de entender. Então o Evangelho não é oposto à lei. O Evangelho é boa notícia de que agora a lei foi cumprida, de que a lei se cumpriu em Cristo Jesus e que através de Cristo Jesus nós podemos nos relacionar com o Deus que entregou a lei para a humanidade, do qual nós conhecemos o seu caráter agora. E a partir da obra de Cristo, nós temos o direito de caminhar com esse Deus, de se relacionar com Ele, de entrarmos no processo de santificação. A lei e o Evangelho. Jesus não desprezou a lei. É tanto que depois de Jesus dizer que veio cumprir a lei, ele começa a dizer a respeito: ouviste o que foi dito. Ele fala agora, diferente do que os escribas e fariseus estão dizendo, eu vou dizer qual é a real intenção da lei, qual é a principal motivação da lei. Então, ao invés de a lei simplesmente como um empecilho para que você tire a vida de alguém, não é disso que está dizendo a lei.
A lei está dizendo de um Deus que é o doador da vida e só Ele pode tirar. De um Deus que conhece os corações e sabe exatamente quando você começa a pensar em querer matar alguém. E o fato de você querer matar alguém que pertence a Ele, isso já é errado. Não precisa você matar para que Ele perceba o que você está fazendo. Basta você ter a intenção de fazer aquilo. E Ele já sabe. E isso fere o caráter dele. Então Jesus vai dizer de fato o que é a letra viva da lei. E não as letras mortas, mas o espírito vivificador que precisa ser encontrado quando lemos os mandamentos de Deus, quando lemos as ordenâncias de Deus. Então Jesus aprofunda no que os mestres da lei da época olhavam apenas no plano raso, achando que o não matarás poderia ser resumido a um homicídio. E Jesus vai no profundo. Fala, não, isso começa lá no seu coração. Quando você deseja isso, pode te levar a executar. E só de desejar, você já está procedendo mal no seu coração. Assim como Caim, que já por proceder mal no seu coração, o seu sacrifício já não é aceito. Nem Caim, nem a sua oferta. Porque a gente lembra só do sacrifício, da oferta. Mas nos dois casos, o Caim é rejeitado e a sua oferta, e o Abel é aceito e a sua oferta também é aceita. Primeiro Deus aceita a pessoa e depois a oferta. Primeiro Deus nos aceita e depois Ele aceita o que fazemos para Ele. Porque Ele olha e sonda os corações, Ele conhece de fato o nosso íntimo. E Jesus, ao trazer a boa notícia, ao trazer o Evangelho, Ele não contradiz a lei, mas Ele mostra de fato como começam as coisas, como Deus, o Deus que deu a lei, começa a nos observar, a nos avaliar. Amém? Terceiro subtópico aí, legalismo versus antinomismo. O legalismo é a atitude concentrada na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. O legalismo é, vamos olhar só para a lei. O que está escrito aqui? Vamos fazer a risca. O que está aqui? Sem observar quais são os motivos para que aquilo esteja escrito. Sem observar para o que está mais profundo ali. Sem buscar relacionamento real. Sem buscar relacionamento íntimo com quem deu a lei. Com quem resolveu se relacionar com o ser humano. Do outro lado, o antinomismo rejeita totalmente qualquer ideia de regra, de lei. Então, os dois estão em situações opostas. Então, o autor destaca aí que o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Então, se não tem regra, se não tem o que fazer, não há por que se preocupar com santidade. Os dois são complicados, mas o antinomismo eu vejo que ele tem um pouco mais de agravantes. Tem um pouco mais de agravantes. O legalismo precisava apenas entender mais da essência da lei, entender o porquê da lei. E a partir de então a gente precisa entender que Cristo cumpriu toda a lei, cumpriu por vir para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cumpriu entregando a sua vida por nós. Então a gente precisa olhar não só para a letra da lei, mas para o espírito vivificador que é passado através dos princípios ensinados ali na lei. Quando a gente olha para o que é passado apenas como um conjunto de regras, até o Sermão do Monte começa a ter cunho legalista. E a gente precisa ter esse cuidado de achar que cada palavrinha ali tem um certo sentido e começar a dar importância para cada palavra específica. E a gente precisa olhar para o sentido do que está sendo ensinado. Se a gente olhar para todas as palavras do Sermão do Monte e fazer com que isso vire lei, a gente esquece que ser pobre de espírito é esvaziar-se e não buscar encontrar mérito. E quando eu começo a olhar para cada item, cada coisinha e quero cumprir, eu estou buscando um mérito próprio de dizer eu consegui, eu fiz. Tá vendo como é complicado e é sutil às vezes as questões, a gente se deixa levar
e de repente a gente está entrando num caminho de legalismo. Enquanto no outro oposto, a gente tem o antinomismo, que pode nos levar para distante de uma vida de santidade. E nós precisamos buscar a santificação. Então, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, eles são atemporais. Eles são para os nossos dias. A palavra de Deus não envelheceu. E nós precisamos colocá-la em prática nos nossos dias. Nós precisamos buscar o direcionamento do Espírito Santo de Deus para fazer de acordo com a vontade de Deus, observando quais são os princípios de Deus. E não apenas preocupado com as letras, mas preocupados com o Espírito vivificador que há na palavra de Deus. O Espírito que gera vida, que renova a palavra de Deus. A cada momento, a cada necessidade que temos, quando vamos à palavra de Deus, somos ministrados pelo Deus da palavra, que está conosco todos os dias. O segundo tópico da lição, nós temos cólera. É o primeiro ato para o homicídio. Então a raiva, o ódio, é a primeira situação, é a sementinha para que haja o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. A interpretação de Jesus foi mais elevada e mais profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração, ou seja, é onde se inicia o homicídio, é onde se inicia a vontade de fazer. E se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba fazendo isso de forma prática, tirando a vida dessa pessoa. O apóstolo João afirma que qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida. Então, qualquer pessoa que passa raiva no outro, que passa raiva ao ponto de aborrecer o irmão, é homicida. E nenhum homicida terá parte na vida eterna. É o que João diz na sua primeira carta. Nós temos aí também o exemplo de Caim, da fúria de Caim contra o seu irmão. Então não se trata de ação penal. Se trata de como isso se chega dentro do nosso interior. O cuidado que precisa se ter quando essas emoções batem à porta, porque elas batem à porta. Nós estamos sujeitos constantemente a se irar contra o irmão e também de ser motivo de ira contra o irmão. É preciso estar em constante vigilância. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escrevem que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana. Vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus, o caso de Oséias. Jesus se manifesta no templo contra os que faziam do templo um covil de ladrões, de salteadores. Então, nós estamos sujeitos a passar por essa emoção, que é a emoção que o ser humano tem, de se irar, de ficar com raiva. Agora, nós precisamos tomar o cuidado de que quando nós nos iramos contra o irmão, vem aquele detalhe, que nós estamos se irando contra alguém que pertence a Deus, contra a imagem e semelhança de Deus. Nós podemos se irar contra algumas situações, em algumas situações, mas precisamos ter o cuidado de não se irar contra o irmão. E está sujeito a acontecer? Está. Quando acontecer, o que a gente faz? A gente procura jeito de se livrar desses sentimentos. Se for preciso, pedir perdão, reconciliar. É preciso estar atento, porque estamos sujeitos. É possível que aconteça, mas não é necessário alimentar esse tipo de situação, esse tipo de sentimento. O valor da pessoa humana. Nesse valor da pessoa humana, Jesus fala que não pode se chamar alguém de raco ou de miolo mole, seu inútil. Desprezar alguém a esse ponto é inaceitável. É inaceitável. Eu não tenho direito de chamar o meu irmão no momento de raiva, de chamá-lo de inútil, de imprestável, de imbecil. E quando estamos com raiva, às vezes corremos o risco de fazer isso, de falar essas palavras para pessoas que estão próximas a nós.
que convive conosco. Mas Jesus condena esse tipo de atitude. Esse tipo de conduta é uma conduta desprezível. O nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem essa cólera, o ódio, o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso o patrão deve tratar bem o empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa de cor, de pele, quer por diferenças econômicas. Pois, como o apóstolo Paulo disse, reconheçamos por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quem foi alcançado por Deus, pelo favor de Deus, que tem as características do cidadão do reino, ele não se sente melhor do que ninguém. E não se sentindo melhor do que ninguém, não vai destratar alguém, maltratar alguém, e vai se relacionar com o pobre, com o rico, com de cor diferente que ele, de camadas sociais diferentes, vai tratar como igual, como irmão, como membro participante do corpo de Cristo, como pessoas que são imagem e semelhança de Deus, pelos quais o sangue de Cristo foi derramado na cruz em favor da vida dele e da minha. No último tópico nós vamos falar sobre a oferta no altar. Jesus finaliza essa passagem, essa parte, com uma ilustração da oferta. Nós temos a tendência de acreditar que quando vamos oferecer um culto, quando vamos oferecer a nossa adoração, Deus vai quebrantar, vai nos ouvir, e é essa a intenção de um culto, é de se aproximar de Deus. Mas Jesus ilustra aqui dizendo que se você for no altar oferecer a sua oferta e chegar lá, você lembrar que seu irmão tem algo contra você, você deve voltar lá e se consertar com seu irmão. Sabe o que é interessante? Jesus está ensinando essas pessoas na região da Galileia, a uma distância considerável de Jerusalém, de uma distância de dias de viagem, mais de 2 dias de viagem, de onde Jesus está, para Jerusalém. E aí, essas pessoas viajavam, normalmente compravam a sua oferta, que nós estamos falando de oferta aqui, era um carneiro, uma pombinha, alguma coisa para oferecer em sacrifício, para que Deus se alegrasse, se agradasse. Essa era a oferta que estava sendo descrita aqui. Agora imagine alguém, chega em Jerusalém, compra a sua oferta, compra o seu carneiro, está levando para o altar, chega diante do altar, ele lembra. Jesus está dizendo para ele deixar lá em Jerusalém, voltar até a Galileia, caminhar por dias, pedir perdão, reconciliar com o irmão, para voltar e oferecer o seu culto. Porque Deus não está preocupado com o culto, com a adoração, simplesmente por dizer que há um culto, há uma adoração. Esse Deus tem anjos constantemente o adorando de forma perfeita. A adoração perfeita, ela não é individual, ela é coletiva. Deus escolheu a nação de Israel, escolheu um coletivo. Deus escolheu a sua igreja, a noiva, um coletivo. E quando alguns desses elementos não estão se dando muito bem, todo o corpo padece. O apóstolo Paulo fala que quando um membro sofre, todo o corpo padece. Então, nós estamos falando de um Deus que está mais preocupado em obediência, em corações dispostos a obedecer, do que com a gordura dos carneiros, com a gordura da oferta, com a oferta em si, com o sacrifício. A oferta de Caim foi rejeitada justamente por causa do seu coração, do que estava dentro do seu coração, de como ele estava. Então, quando nós nos direcionamos a um culto, a um local de adoração, nós precisamos fazer essa análise de como está o nosso coração. Eu estou trazendo comigo mágoas, rancores? Como está o meu coração? Eu estou pronto para oferecer o meu melhor, o meu culto? Se tiver mágoa, se tiver ódio, esse culto não está sendo aceito. É preciso que haja reconciliação. O melhor culto
o melhor louvor, a melhor adoração, a mais linda aos olhos humanos, não é tão relevante diante do Deus que sonda os corações, que conhece as motivações, que sabe exatamente como eu estou por dentro. Eu não consigo me esconder dele. Ele sabe exatamente, ele sonda as minhas emoções. Ele sonda as suas emoções. Ele sonda o seu coração. Reconciliar com o irmão é automaticamente se reconciliar com Deus. Jesus diz que se nós não perdoarmos os nossos devedores, o Pai Celestial também não nos perdoa. Ele está dizendo aqui também, se trouxermos a oferta e lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós, não é eu contra o irmão, é o irmão tem contra mim. Eu preciso deixar a minha oferta, deixar a minha adoração, deixar o meu culto para depois, para um outro momento. Fica aqui, à beira do altar. Eu vou voltar, mas primeiro eu vou reconciliar com o meu irmão. E por último, nós precisamos evitar as desavenças. Imagine, irmão, as pessoas que estão de longe, que conhecem a igreja. Tem gente que fala assim, eu ir para a igreja, aquele povo é uma picuinha, é uma confusão. Eu participei da igreja, era uma acusação, era uma brigaiada por poder, brigada para saber quem vai fazer. Eu não quero saber de igreja, não. Nós precisamos preservar o bom testemunho, evitar as desavenças. Primeiro porque as nossas lutas, como eu disse, não são contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O convite do Senhor, o desafio para o cristão, hoje, nesse exato momento, é ser guiado, ser controlado pelo Espírito Santo. Deixar as emoções serem guiadas, direcionadas pelo Espírito Santo. Para que dessa forma, toda ira, toda cólera, todo espírito de disputa seja deixado de lado. Que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar a vencer esses desafios que estão sendo colocados aqui durante essas lições. Fique na paz.